Olá, meus irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem fala é Levi Maia, do canal Teologia Cristã. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a primeira carta de Coríntios e a segunda carta de Coríntios, tá? As duas cartas relacionadas à igreja de Coríntios, certo? Que fica na Grécia. Ok? Ficava. Eu não sei se hoje em dia tá lá funcionando. Mas vamos lá. E antes de mais nada, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações do vídeo. Deixa o seu like. Deixa. E lá vamos nós! Primeiramente, quem escreveu as duas cartas do 1 Coríntios e 2 Coríntios? Foi o apóstolo Paulo. Paulo escreveu no máximo, posso estar enganado, mas ele escreveu 13 cartas no máximo. Então vai ser bem longo as cartas de Paulo que a gente vai fazer essa semana. Então vamos lá. Iniciando pela primeira carta, o contexto histórico é que Paulo fez a sua primeira viagem em Éfeso, certo? Quando ele chegou em Éfeso, ele ouviu boatos que a igreja de Coríntio estava desviando dos caminhos do Senhor, gerando problemas seríssimos, como imoralidade sexual, falsos profetas, que isso foi relacionado também ao 2 Coríntios, certo? 2 Coríntios. Mas no 1 Coríntios, em específico, fala sobre a questão, da doutrina que foi levada pelos homens, a doutrina pregada pelos homens, e não seguir a doutrina de Cristo, que foi exercida através de Jesus e os seus apóstolos. Mas muita gente se engana quando a gente fala da primeira carta e da segunda carta, que elas foram escritas no mesmo tempo. Mas, no entanto, não foi bem assim. Já que a primeira carta de Coríntios foi escrita no ano de 54 depois de Cristo para 56. Já a segunda carta foi escrita entre 57 para 58 depois de Cristo, quando Paulo, no Atos capítulo 20, agora eu acertei, que ele fala essa questão específica sobre os falsos profetas, os falsos mestres, né? E Paulo ensina ao povo com autocontrole, já que ele ficou angustiado. Ele é um ser humano, né, gente? Como qualquer um. Mas ele teve autocontrole como Cristo teve, ou seja, além de ele ativar seu mindset alto, que é mindset? Mindset é uma parte, segundo estudiosos, que tem o controle das emoções e principalmente a inteligência, né? Paulo tinha uma inteligência muito superior à de outros apóstolos, obviamente. Pedro também tem uma inteligência superior, João também, mas Paulo tinha uma inteligência muito avançada, né, já que ele foi estudioso das leis judaicas, e isso não vamos prolongar muito para o vídeo não ficar muito longo, já que eu fiz inclusive a origem, quem foi na verdade o apóstolo Paulo, certo? Mas continuando. Essa carta de Coríntios nos mostra a importância de ter uma conexão com Deus, certo? Lembra que Romanos falava de leis? Aqui já é diferente, fala sobre família, casamento, imoralidade, né? O templo pertence, o corpo pertence ao templo do Espírito Santo, ou seja, nosso corpo pertence ao Espírito Santo, e isso está descrito também em Coríntios. Tá? Se eu não me engano, porque assim, gente, não é fácil você fazer um vídeo com muitos detalhes, né? Outra coisa, uma curiosidade também, se a gente for parar a analisar,
Tito entregou essas notícias ao apóstolo Paulo. Para quem é Tito, Levi? Tito é um dos amigos de Paulo que sempre acompanhava ele nas suas viagens, como também a gente vê que na terceira viagem do apóstolo Paulo, quando ele escreveu 2 Coríntios, ele estava em Macedônia, né? Macedônia, que tinha lá os protestos dos cristãos, dos santos, das pessoas, dos injustos, dos gentios e dos judeus, do grego e do romano, que estavam ali, misericórdia, por que isso, por que aquilo, porque seguem essa doutrina de Cristo, né? Por qual razão deveríamos seguir a doutrina de Cristo? Sendo que a doutrina de Cristo, segundo alguns estudiosos e segundo algumas pessoas no primeiro século, era considerada universal, ou seja, era uma doutrina única e perfeita em harmonia, certo? Mas prosseguindo por aqui, quando a gente for analisar assim duas cartas, temos a questão das saudações finais, Paulo pedindo ajuda para os seus amigos em Coríntios, tá? Para resolver esses problemas, para resolver essa questão aí da imoralidade sexual. Outra coisa também que Paulo fala sobre a questão, né, quando a gente vê do casamento, da família, ele fala também alertas com essa igreja, né? Paulo alerta sobre a questão da igreja tomar cuidado com as doutrinas dos homens, né? Sobre a questão de que, olha, você não pode seguir essa tal doutrina, você não pode seguir, doutrina dos homens é fábula, segundo o próprio apóstolo Paulo. E Paulo foi um influenciador do cristianismo que ajudou nessa jornada nas duas cartas do 1 Coríntios e 2 Coríntios. Mas um fato interessante que muitos se esquecem é que o próprio Paulo, ele já teve sentimentos de raiva, né, de angústia nessas duas cartas, como eu tinha dito anteriormente, já que ele estava triste, na verdade, pelo fato do povo de Coríntios não ter seguido as instruções que os bispos da igreja e as pessoas da igreja primitiva no geral estavam querendo prosseguir e querendo, né, dando esse passe, certo? Mas Paulo também, ele, além de ele ter viajado para Macedônia, foi descrito em Atos da questão da sua prisão, em outros locais, né, com Silas, que ele, né, falou da questão dos problemas sociais, né, dos problemas, né, que atinge as pessoas até os dias de hoje. Essa carta poderia ser benéfica para a época. Mas será que ela tem importância para os dias atuais? Sim, porque ela serve como aviso, como alerta, como socorro. Por exemplo, a prostituição. Na Bíblia proíbe a prostituição, sendo que o próprio Paulo, nas duas cartas de Coríntios, já deixa bem claro sobre a prostituição, a fornicação, né? E tudo mais. E isso está inteiramente interligado com os problemas que a igreja de Corinto estava tentando resolver de uma forma estranha, vamos dizer assim. Então Paulo já repreendia essas pessoas, inclusive o próprio Pedro, já que Pedro e Paulo começou a discutir sobre a questão de ir para as práticas judaicas, né, sendo que o cristianismo naquela época, e como serve até os dias de hoje, proíbe a questão das práticas judaicas, já que o judaísmo não aceita Jesus como Messias, como o descendente de Davi. Mas isso vamos abranger para o próximo vídeo, certo? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Sobre esses versículos da Bíblia, sobre as cartas de Paulo. Em breve também, futuramente, talvez eu possa fazer uma analogia às cartas de Daniel e de Apocalipse, que elas duas se conectam,
certo? Em questão do fim dos tempos, em questão do anticristo e tudo mais. Se não me engano, acho que Paulo fala isso também, só que ou é na 1 Timóteo, 2 Timóteo. Depois eu vejo direitinho com os detalhes, ok? Então é isso. Resumindo, primeira carta, segunda carta de Coríntios, fala da questão não da imoralidade sexual, obviamente, mas fala sobre a união, sobre a comunicação, sobre o diálogo com o Pai, né? Sobre o contato com o Espírito Santo. Então a gente precisa ter esse contato com o Espírito Santo todos os dias para a gente ter essa percepção que Cristo é o nosso Senhor, certo? Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado a todos vocês. Deus te abençoe e até a próxima. Falou!